No Vai Ter Comida de hoje a gente vai fazer um pesto salva-ervas. E o que seria um pesto salva-ervas? É um pesto que você faz quando você tem muitas ervas na sua geladeira e elas já estão, digamos assim, cansadas. Cansadas como essas chegaram aqui. Essas aqui chegaram um pouco cansadas da viagem. A dica é, quando você chegar em casa, você coloca já elas num copo de água gelada e deixa lá umas horas. Você vai ver que só isso já vai ser o suficiente para reavivar elas um pouco. Então, por exemplo, aqui o coentro, ele chegou, ele estava derrotado, coitado, ele estava inteiro para baixo. Aí a segunda dica que eu tenho para dar é, trouxe as suas ervas ou as suas folhas, isso funciona para folhas também, que são mais frágeis, elas são mais sensíveis, elas estragam rápido na geladeira, elas não gostam muito de calor, não gostam muito de frio, elas têm uma umidade peculiar, elas são difíceis, mas elas são maravilhosas. Então a gente aprende a tratar elas bem e aí a gente consegue tirar delas o melhor proveito. Então, outra dica é, você assim que chegar em casa, já higienizar as suas ervas, as suas folhas e deixar elas assim, ó, depois, igual eu coloquei aqui com papel toalha por baixo, ou até num pedaço de pano que você tenha limpinho, para elas secarem. Então, vocês lave, higieniza ela legal e deixa elas escorrerem toda a água. Porque quanto mais água ela tiver, mais fácil ela vai estragar. Basicamente esse é o raciocínio. Então, deixei elas ali escorrer bastante, deixei no meu paninho ou no meu papel toalha, e aí o que eu vou fazer seria o próximo passo, pegar elas já sequinhas, coloca num pote de vidro e aí você tampa e aí sim guarda na geladeira. Então esse seria o melhor jeito para você guardar suas ervas. Então, você tá aí nessa situação, olhou sua geladeira, tem aquele monte de ervas, aquele monte de folhas, você não sabe o que fazer. Na dúvida, bate um pesto. Um pesto, ele realmente salva ervas. Existem aí o pesto tradicional, que é feito com pinole, manjericão, e é muito gostoso, maravilhoso, eu amo. Mas existem aí outras variações que você pode fazer também. Então, não ficar sempre preso aos mesmos ingredientes. Então, eu gosto de fazer, por exemplo, um pesto com a combinação de ervas, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai usar manjericão. Comprei esse daqui, que é o menorzinho, o basílico, não sei como chama, tem um basilicão e um basiliquinho. Eu acho que esse é o manjericão francês. E ele é extremamente perfumado. Apesar das folhas dele serem menorzinhas, ele é extremamente perfumado. Vou colocar um pouco de hortelã. Tá vendo? Hortelã também é uma erva super delicada, então fica cansada rápida na geladeira. Outra dica legal de dar é que eu gosto de fazer pesto com a combinação de ervas com folhas também. Então aqui tem rúcula e agrião. E por que eu gosto de usar essas folhas? Dois motivos. Um, porque é um bom destino para folhas que às vezes você não vai conseguir comer tudo. Dois, porque elas são extremamente saborosas. E três, na verdade são três motivos, então. E três, porque elas ajudam a dar volume no pesto. Então ajuda a bater no liquidificador, ajuda que o resultado final você consiga uma quantidade maior também de pesto. Que é um produto que dura super na geladeira, e você vai adorar tê-lo. Pesto é uma receita super simples de fazer. Você pode bater tudo no liquidificador, de repente fazer aí no seu pilão, se você preferir fazer uma coisa mais manual e ele fica um pouco mais rústico, ou você pode bater tudo num processador ou liquidificador, como você achar melhor. Algumas coisas importantes de falar são, quando você tem as ervas assim com esses talinhos mais grossos, você tira só as folhinhas. Então é só as folhinhas que a gente vai usar dessas ervas. Mesma coisa com manjericão, mesma coisa com hortelã, quer dizer. Também do hortelã a gente só tira as folhinhas. Já, por exemplo, o coentro, que ele tem esse talo mais macio, o que a gente pode fazer a gente pode usar tanto as folhas, quanto o talo, quanto as raízes. Então, isso também ajuda a dar um volume no pesto. Tá vendo? Corta ele aqui também, dá uma picada nas ervas. Não precisa fazer aquele picadinho, é só mais grosseiramente para facilitar o trabalho do liquidificador. Um outro detalhe é você sempre começar o pesto pelos elementos líquidos, ou qualquer coisa que você for bater, na verdade, pelos elementos líquidos. Então você coloca o que for de líquido primeiro e depois vai colocando o restante, e aí vai batendo aos poucos. Então o que vai de líquido no pesto? São dois itens. Limão é o primeiro deles. Azeite extra virgem. Aí aqui é o que vai dar a gordura, o brilho, o sabor, maravilhoso, ingrediente fundamental. Então aí capricha na escolha do seu azeite. Outro ingrediente que a gente vai colocar agora é o alho. Como ele vai cru, a gente vai colocar um dentinho só. Se você gosta do seu pesto bem alhudo, você pode colocar até uns 2.
mais que isso eu acho que realmente vai ficar difícil a convivência, apesar que em períodos de isolamento funciona. Mas enfim, essa é uma receita para a vida, não só para agora. Então a gente vai colocar só um pouco. E aí a gente vai colocar agora as nossas ervas e folhas todas misturadas. Uma coisa legal de falar dessas folhas, assim, que tem talinhos compridos, é que vale picar antes de você colocar no liquidificador. Senão ele vai agarrar lá embaixo na hélice, vai parecer que você prendeu seu cabelo no ventilador. Folhas ok, faltam 2 próximos ingredientes para o nosso pesto ficar pronto. O primeiro é o ingrediente que vai dar a textura, que vai dar aquela característica mais pedaçudinha do pesto, né? Que ele não é tão liso. Então, o que normalmente é feito com pinole. Aqui a gente vai usar semente de girassol. Eu gosto bastante de semente de girassol porque além dela ser super econômica e acessível, ela é fácil de encontrar, ela dá um gosto bem especial no pesto quando ela é tostadinha antes. Então a única coisa que você tem que lembrar de fazer é tostar elas antes na frigideira ou no forno, temperatura baixa, até ele soltar os óleos. E aí o próximo ingrediente, que ele é opcional, mas ele dá um gosto interessante de fermentado, que remete aí às vezes do queijo, é uma levedura nutricional. Então é isso que a gente vai colocar agora. Eu gosto de bater também primeiro as folhas, deixá-las bem homogêneas, para depois entrar com a semente. Vamos finalizar com um pouquinho de azeite. E aí tá pronto o nosso pesto salva-ervas e você nunca mais vai deixar ervas ou folhas estragarem na sua geladeira. E aí você vai me perguntar, aonde eu vou usar isso? Então, um pesto é uma receita bem versátil. Então, você pode usar como um molho de macarrão, como para temperar alguns legumes, como para passar no pão, alongar ele um pouco e fazer um molho de salada, enfim, existem N variações aí que você pode fazer. Vai adorar ter esse pesto na geladeira e você vai inventar algum pretexto para comê-lo. Então é isso, vai ter comida de hoje, um pesto salva-ervas, até a próxima.